Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, comenta, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigantesca aí pra gente continuar com o trabalho. Beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, queria apresentar para vocês aqui essa mesa que vocês já conhecem, já ficam babando aí vendo esses salgados aí maravilhosos, que são aí fornecidos pela Lunata Pastelaria, que fica ali no Jardim Mirna, Jardim Mirna tá muito longe. Fica no Jardim Mirna, são parceiros aí nossos desde o começo do podcast, acreditaram aí nessa nossa loucura e estão aí junto com a gente. Então, pessoal, segue eles lá no Instagram, Lunata Pastelaria, tá aparecendo aqui embaixo o nome. E começa a pedir lá porque o negócio é bom, beleza? E hoje a gente queria apresentar para vocês aí um novo parceiro, que é a Tecno Studio. Se você tem aí na sua casa uma maquininha que tá cansada, um computador aí que tá meio cansado, movido a lenha, que você tá com vontade de tacar fogo nele, ir lá nas Casas Bahia e fazer uma compra em 72 vezes... Não faz antes de falar com eles. Eu tinha uma aqui assim, mandei para eles e agora tá um avião. Eu recomendo, os caras são bons. Eles vão te fazer aí, vão te fazer proposta aí de acordo com a sua necessidade, do que é possível fazer com a máquina, e eu garanto que vocês vão se surpreender. O contato deles está aqui embaixo, é Tecno Studio, vocês vão falar com o Hélio e com o Rafa. Beleza? É isso aí. E o convidado de hoje, ele é poeta, professor, contramestre, cantor, compositor, que mais? Por aí vai. É o multiartista faz tudo, Alan Zaz. É isso aí, seja bem-vindo, Alan. Obrigado, boa noite, que maravilha. É isso aí. Já pode? Oxe, já pode. Então, já podcast. Saúde. Saúde. Tá gelado, hein? Rapaz, coisa boa. É isso aí. Olha o violão querendo cantar aí. Já tá intrometido. Vamos lá, Alan. E as suas credenciais? Nascido e criado aqui? Praticamente, né? Nasci no Jardim Primavera, mas vim aqui pro Jardim Eliana em 84, 85. Faz tempo, hein? Já revelei que tem um tempo aí. E desde que bom então... ter alguém aí da nossa faixa. É verdade. Só vem aqui a molecada aí de 20 anos. De 20 e pouquinho. A gente fica até meio deprimido. É isso. E tô aí desde 85 aqui na Quebrada. E aí vivenciando várias coisas que acontecem por aqui e no nosso entorno. E quais são as lembranças aí que você tem da sua infância aqui? O que a Quebrada te ensinou? Poxa, complexo porque é muita coisa, né? Então com certeza eu vou deixar metade de fora. Mas eu tenho uma recordação da infância. Eu vim pra cá numa época em que esses bairros, que hoje são os bairros mais antigos, ainda eram novos relativamente. Então, por exemplo, a rua onde eu moro hoje, até hoje, não tinha asfalto, não tinha esgoto, a luz era toda gambiarrenta, e foi onde eu dei os primeiros passos de moleque ali. Tinha uma mata, onde hoje é um bairro chamado Cipramar, Vila Narcisa, que hoje são bairros, né? Sim. Mas na época era uma mata, que tinha um campinho que a gente ia jogar bola, tinha mina d'água que a gente podia pegar água e beber, enfim. Bons tempos, hein? Foi um período bacana. Os primeiros passos de capoeira eu dei, inclusive, nessa mata, com um rapaz que era ali da rua, que fazia capoeira, que dava uns pulos, uma coisa bonita. Na época, a gente, criança, ficava impressionado. E aí, passou um filme na televisão, na época, acho que Esporte Sangrento. Esse nome é horrível. Esporte Sangrento. Passou na televisão e a gente, no outro dia, tava todo mundo desesperado para querer ser um lutador. E aí ele falou, eu vou ensinar vocês. Juntou lá uma molecada, levava a gente pra mata, e aí, poxa, as lembranças que eu tenho, assim, que eram massa.
E isso, então, seu primeiro, com tudo isso que você faz, a primeira coisa que você teve contato foi com a capoeira? Também é relativo, né? A capoeira, acho que das coisas que eu pratico e vivencio hoje, acho que ela teve esse começo com mais exatidão, mas, por exemplo, em casa sempre teve música. Meu pai sempre ouviu muita música, minha mãe também sempre ouviu muita música. Meu avô tocava violão, então em casa, desde muito cedo, meu pai tinha um violão, então esse contato com a música também já veio de muito cedo. Então as duas coisas se desenvolveram juntos. Paralelo. Inclusive porque quando você está na capoeira, de alguma forma você começa a ter contato com a música da capoeira, Sim. Então tá ali em conjunto. E hoje você é contramestre? Sou contramestre de capoeira Angola, que é uma capoeira específica, assim, é difícil até explicar, mas em 2018, agora eu estou na capoeira já há muitos anos, né? Comecei menino nesse projeto lá na rua com os meninos, ficamos 1 ano fazendo as brincadeiras lá entre a gente, depois entrei lá na adolescência, isso eu devia ter uns 12, 13 anos, entrei na adolescência e fui trabalhar, fui estudar, eu sou da época do Senai. Fui estudar no Senai. E aí, o que você fez no Senai? Eu fiz mecânica geral, no Ari Torres. Ari Torres é aquele do... Que é perto do Terminal Santo Amaro, do lado esquerdo ali, umas 2 ruas ali pro lado. E aí nesse período me afastei da capoeira, mas fiquei mais intenso com a música. Depois eu passei, quando eu, enfim, descobri que eu não queria ser mecânico, e minha área mesmo era coisa de humanas e tal, eu já estava bem envolvido com a música nessa época, e aí comecei a cursar História na universidade, e aí, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, eu encontro esse grupo de capoeira que tinha ali no bairro mesmo, na Ilha do Bororé, ali do lado, né? Sim. E passo a fazer capoeira com o pessoal aqui da região, que é o movimento... o grupo era Força Negra, quem era o professor era o Eduardo, inclusive, parceiro. O Eduardo ele era envolvido com o movimento humanista, e ele tinha um projeto super bacana, assim, de cidadania, de luta por direitos e tal. Isso me encantou muito no trabalho, né? Então, fiz capoeira com ele durante um tempo. Fiquei com ele, acho que de 97 até 2001. E nesse período eu me formei professor de capoeira com ele. Um período curto, na verdade, né? 97 até 2001. Deve ter dado ali uns 5 anos. Eu treinava muito, estava sempre com os meninos, sempre fazendo apresentações, tudo. Mas aí em 2000 eu fui para a Bahia. E aí na Bahia... A Bahia, né? Para onde você foi da Bahia? Eu fui em Salvador. Salvador mesmo. E aí, é isso, lá eu tive contato com o mestre João Pequeno, que é um mestre super tradicional da capoeira Angola e tal. E me encantei. Falei, poxa, essa capoeira foi a capoeira que eu busquei a vida inteira e que não desmereço em hipótese algum o trabalho que tinha aqui. Mas é isso, o trabalho que tinha aqui era um trabalho muito físico, muito preocupado até com essas questões de cidadania. Mas a própria formação que o Eduardo passou pra gente não tinha a profundidade que eu encontrei quando eu cheguei na Bahia e conheci a capoeira Angola. E aí eu voltei para São Paulo. Qual que é a diferença? Assim, tenta sintetizar aí pra gente. De um jeito muito superficial, eu diria que a diferença está no fundamento, está no conceito de capoeira, né? A capoeira Angola, ela... Se a gente pensar que até a década de 30 do século XX não tinha capoeira Angola nem capoeira regional, era capoeira. Sim. Só que a partir da década de 30, final dos anos 20, tem um capoeirista super importante chamado Mestre Bimba, que ele vai criar a capoeira regional, o estilo dele, a capoeira regional. E o Mestre Bimba ele tinha uma proposta de aproximar a capoeira do processo de esporte, de tornar a capoeira mais uma coisa mais esportiva. Entendi. Então ele vai ser muito influenciado, inclusive, por outras lutas, vai misturar alguns movimentos, vai tirar alguns rituais que tinham dentro da capoeira e tudo mais. E aí é isso, de forma muito superficial que eu estou dizendo mesmo. A galera mais antiga, que acompanhou o Mestre Bimba fazendo isso, falou, não, a nossa capoeira não é essa aí não. A nossa capoeira é a capoeira que veio dos Angola, veio dos antigos, que mantém... traz uma carga histórica. Isso, mantém aqueles conceitos, cultural, aqueles fundamentos, aquelas tradições e tudo mais. E aí nasce o conceito de capoeira Angola, que é essa galera que passa a defender uma capoeira
distinta daquela que o mestre Bimba fazia, e que vai defender uma capoeira a partir de princípios mais fundamentados na africanidade, fundamentados nessas raízes mesmo, né? E aí acho que o grande representante dessa linhagem, o que ficou mais conhecido, porque construiu uma história em torno disso, escreveu em torno disso, tudo mais, é o mestre Pastinha, né? E aí o mestre João Pequeno, que eu conheci no final dos anos 2000, no começo dos anos 2000, era aluno desse mestre Pastinha. E aí aqui em São Paulo, depois, alguns anos, eu vim conhecer o mestre Jogo de Dentro, que foi aluno do mestre João Pequeno. E aí me envolvi nessa turma aí e não saí mais. Nisso já tem quantos anos? Na verdade, o mestre Jogo tinha um aluno aqui em São Paulo, que é o mestre Fábio, hoje ele é mestre. Na época ele era um aluno que começou a dar aula aqui na região, na Sabará. E o mestre Fábio tem um trabalho aqui em São Paulo desde 2002, mas o mestre Jogo já estava aqui em São Paulo desde 97, 98. Mas eu tô desde 2002, então agora faz 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. Bastante tempo, né? É professor, contramestre, mestre? No trabalho do mestre Jogo não tem professor. Você é aluno. Tá. Aí o mestre Jogo, na verdade, ele criou uma coisa que é o calça preta. Então é um uniforme diferente que o aluno usa quando ele já tem mais experiência. Então ele já pode dar aula, ele já pode ter até responsabilidade com o trabalho, mas ele ainda não é um contramestre. Entendi. Mas ele também não é um professor. Porque o que acontece, no trabalho do mestre João Pequeno, tinha esse aluno mais velho que era chamado de treinel. Só que o treinel era um aluno que dava treino. Ele não tinha um cargo, né? Não tinha uma como é que chama? Esqueci o nome. Não tinha uma patente. Uma graduação. E só que depois o pessoal começou a usar treinel como se fosse graduação. E o mestre Jogo falou, não é uma graduação. Não existe a graduação de treinel. O que existe é um aluno responsável, que já tem um tempo, já tem uma experiência e pode dar aula. Sim. Então, aí o mestre resolveu colocar o calça preta como sendo essa pessoa. Mas o título mesmo é contramestre e depois mestre. São os dois títulos que existem. E antes disso é aluno. Você tem um aluno mais velho, um aluno mais novo, que está ali no meio, mas é aluno. Entendi. Bom, então segura a capoeira aí um pouco. Tá bom. Agora vamos para a música. Como é que começou a história da música? Poxa, acho que é isso, né? Já tinha essa influência em casa, do meu pai que tocava, do meu irmão que também arranhava o violão. Eu acho que foi em 90 e 91, por essa época que teve aquele festival Rock in Rio aqui no Brasil. Foi na década de 80, né? O primeiro foi na década de 80. Foi 80. 84, se não me engano. Enfim, eu assisti esse festival, eu era moleque ainda, e fiquei encantado. Eu falei, pô, que massa, os caras tocando e aquela coisa, né, da banda, na musicalidade. E acho que foi quando eu resolvi que eu ia aprender a tocar violão também. O violão tinha em casa, meu irmão já arranhava, meu pai tocava. E aí eu resolvi pegar o violão e comecei, pegava lá as apostilas, na época aprendia com as revistinhas, né? Sim, você pegava. Então, pegava lá as revistinhas, as apostilas, pedi um toque ali pro meu pai, pro meu irmão. E aí fui, só que é isso, por algum motivo, diferente do meu pai e do meu irmão que pegavam ali quando estavam mais inspirados, eu pegava o violão e ficava o dia inteiro. O dia inteiro tocando violão e aí desenvolvi rápido, porque é isso, ficava uma dedicação, né? Alucinada, né? E aí, uns anos depois, eu acho que já provavelmente esse período, 90, 91, aqui no BNH, aqui na Casa da Juventude. Casa da Juventude. Casa da Juventude. Fiz datilografia, artesanato. Pronto. Tudo. Tinha uma professora de violão fantástica, chamada Fátima. Fátima, pô. É isso, fiz aula de violão com ela. Só que quando eu cheguei, eu já tocava um pouquinho do violão. Isso, perfeitamente. Quando eu cheguei, eu já tocava violão, um pouquinho. Então, a dona Fátima, no meio dos iniciantes, ela falou, faz o que você já faz. Aí, não me deu tanta atenção, mas aí ela estava montando uma banda com o pessoal aí do Centro da Juventude. E falou, você não quer tocar na banda? Aí eu falei, eu quero, né? Já visto o pessoal na televisão tocando na banda, achei o máximo. Só que a banda já tinha uma pessoa que tocava violão, falou, você não quer cantar? E aí eu falei, quero cantar, então. Queria tocar na banda, queria estar na banda, né? Você vê, né? Vou manifestar aqui a minha frustração, né? Porque eu cheguei lá na Casa da Juventude, eu queria fazer violão. Aí falaram, só tem vaga em datilografia. Poxa, não é a mesma Vou coisa. fazer datilografia. E eu ficava ali na aula de violão, ali só olhando o pessoal tocando. Desculpa, prossegue. Não, tranquilo. E é isso. E aí, com a dona Fátima, eu acompanhei, sei lá, coisa de meses, assim, 6, 7, 8 meses.
E depois, pela dinâmica da vida, também acabei não vindo mais. Eu acho que, na verdade, a Casa da Juventude fechou, porque estava um período já de encerramento desses espaços. E aí, só que quando eu, nesse período, já tinha tocado com a banda da Casa da Juventude, então já me sentia, né? E aí comecei a montar banda com os colegas, isso eu tinha 13, 14 anos, então todo colega que, eu toco um instrumento, eu também toco, a gente reunia e já montava a banda, dava nome pra banda e começava a fazer música. E a minha juventude foi isso, montar banda atrás de banda, e acaba a banda e começa outra banda, e vai embora. Com o pessoal do Senai montei banda, com o pessoal do bairro montei banda. E eu sei que no ensino médio, isso já no Clarina, eu estudei no Maria Luísa e depois fui pro Clarina, quando eu fiz o ensino médio. Isso. Clarina, que é uma escola que foi fantástica num dado período e que formou uma geração muito massa. E aí, quando eu fui pro Clarina, eu conheci uma galera que estava ligada com o movimento punk. E aí a galera tinha uma coisa de fazer umas leituras sobre anarquismo e tinha umas ideias e o pessoal se reunia para trocar ideia, para discutir, e gostava de música. Na época eu já ouvia bastante rock, gostava também de música pesada e tal. Num dado momento eu conheci o Luciano, que ele me viu lendo um livro, que era um livro sobre anarquismo e tal. Ele falou, você é anarquista? Eu falei, eu tô conhecendo, eu tô querendo saber mais sobre. Eu também sou, né? Eu tenho uma banda, você não quer tocar na banda? E eu queria tocar na banda, queria ter uma banda, né? E aí topei, passei a tocar com essa galera. E a gente formou, eles já tinham dado o nome, já tinham uma banda, mas passei a fazer parte de uma banda chamada Metropolixo. Metropolixo. Que é uma banda que durou de 92 até 96. Caramba. E foi massa, assim. Foi a primeira banda que eu posso dizer que a gente gravou disco, a gente... Era um projeto de garagem, banda de garagem. Era uma banda de garagem. Durou bastante para uma banda de garagem. Durou. Né? Mas é muito louco, porque nesse período tinha um cenário construído por jovens de São Paulo, do mundo todo, na verdade. A gente gravou um disco, um speech pequenininho, cor-de-rosa, foi gravado na Alemanha. Os caras prensaram na Alemanha. Já tinha esse contato com o pessoal através de carta, não tinha época e-mail, não tinha computador, mas pela carta as pessoas faziam contato. Então a gente gravou um disco... Cara, como é bom falar com alguém da sua Na década de 90, eu lembro. E aí a gente... É isso, foi uma banda que gravou, né? Gravou alguns discos, a gente fez turnê, assim, tocou no Paraná, tocou em Minas. Caramba, que legal. Viajei depois com o pessoal de uma outra banda que era parceiros nossos pro Nordeste. Eu fui pra Europa com essa galera, já não tocava na banda deles, mas acompanhei para fazer filmagem, para estar junto. Que barato, que legal. E é isso, assim, né? Acho que meu começo com a música foi por aí. Mas aí, de repente, você foi dando... Você cantou sertanejo também? Não toquei. Pelo menos não esse sertanejo pop que a galera ouve hoje, não. É muito louco, porque nesse mesmo ensino médio, quando eu estava envolvido com essa cena punk, essa galera que fazia essa música mais radical, eu tive um contato também com um figura que foi meu professor de geografia, que é uma referência para mim, acho que por causa dele, inclusive, eu acabei me tornando professor também, que é o Milton, que é o Milton Severiano, figura mineiro que dava aula de geografia pra gente, era um professor fantástico, assim, e que em dado momento se aproximou de um grupo de alunos que eram mais velhos e tal, e trocavam ideias sobre cultura, ele também era muito apreciador, né, da cultura e tudo mais. E ele começou a mostrar pra gente a música sertaneja raiz, que é uma coisa que em casa já tinha uma certa pitadinha, porque meu pai sempre gostou ali de Chitãozinho Chororó e tudo mais, mas esse figura apresentou pra gente Rolando Boldrin, Pena Branca e Chavantinho, Tonico Tinoco, e mostrou de um jeito... Porque a gente adolescente, a gente ficava, essa coisa é de velho, mas ele trouxe pra gente de um jeito que a poesia daquilo, aquela relação que tinha entre aquilo que se produzia e a terra, aquele conceito da terra, do homem do campo, aquilo encantou a gente de um jeito que... Contextualizou, né? É isso. Esse é o Tirou aquela barreira adolescente quase boboca que a gente tinha e mostrou que tinha um outro... Então, é isso, né? Eu tinha uma coisa do punk, eu tinha essa coisa do sertanejo raiz, eu tinha uma coisa com a capoeira de contato com a música negra, e aquilo foi se fundindo e virando a minha formação. Então segura a música aí também. Pronto. Como é que foi a história com a educação? Eu acho Você já que contou uma parte aí, né? Foi esse caminho. Eu estudei no Senai,
E aí o Senai, ele foi justamente desse período entre 14 e 17 anos. Quando eu saio da empresa que eu fiz o estágio e tudo mais, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar naquela área. Eu não queria trabalhar com metalúrgica, eu não queria trabalhar com... Exatas não era meu forte. Eu fiz Senai porque a minha família inteira fez Senai. Meu pai fez Senai, meu irmão mais velho fez Senai, eu fiz Senai, meu irmão mais novo fez Senai. Tinha uma coisa de achar que quem fazia Senai ia se dar bem na vida, porque ia virar metalúrgico. Sim, sim. E na época, de fato... E era uma época, de fato, que aconteceu. Sim. A elite da quebrada era da metalurgia. Trabalhava na metalurgia. Né? E aí... Só que eu já saí sabendo que eu não queria aquilo. Saí na fase de exército. E aí você não conseguia emprego de nada, né? E meu sonho na época era fazer uma faculdade de música ou alguma coisa ligada à música, mas filho de operário, morando na quebrada. Meu pai nunca chegou dizendo, ó, você tem que se sustentar, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa, né? 18 anos, tem que ter um trabalho, tem que dar conta da vida e tal. E aí, eu estudando no Clarina, tinha uma ideia, na época, que foi o que me garantiu, de que se você conseguir entrar na faculdade, assim que você saía da escola, se fizesse o vestibular e passasse na faculdade, e você tivesse o documento mostrando que você estava matriculado na faculdade, você já conseguia pegar aula nas escolas, porque não tinha professor formado o suficiente, então tinha muito aluno de universidade que era professor, numa categoria... Eu tive muita aula com professor nessa condição. É isso. E aí eu estudei que nem um desesperado, naquele ano que eu estava desempregado, estava fazendo o 3º ano e estava desempregado. Então eu estudava. Não tive o dinheiro para pagar a inscrição da FUVEST na época e tudo mais. Mas aí foi chegando próximo do final do ano, juntei um dinheirinho ali, falei com meu próprio pai, falei, ó, não dá para pagar a matrícula, depois eu pago se eu conseguir passar e tal. Fizemos uma negociação lá, passei, fui nas escolas todas, falei, ó, tô matriculado e tal, pá. Aí dei aula no próprio Clarina, que tinha vaga, dei aula no Marcilac. Você prestou FUVEST e passou? Não, não consegui prestar FUVEST, porque não tinha dinheiro para pagar. E não tinha isenção, que nem tem hoje, né? Hoje você tem isenção, tem vários, na época não tinha. Eu estudei na Unisa. Tá? Fui lá. Antigo OSEC. E eu estudei o Campus 1, a gente ainda fazia história aqui no Campus 1. O primeiro ano foi aqui. Depois que a gente no Campus 2 foi para lá no 2º ano. E aí é isso, eu consegui aula no Clarina, no Marcilac, uma escola chamada Regina Miranda, e no Dom Duarte, no Socorro. E tinha que estudar na universidade. Então, foi em 96. Em 96 eu ficava igual uma bolinha de ping-pong, pingando para lá e para cá. Né? Saía de casa que horas? Saía às 6 da manhã e chegava meia-noite por aí. Mas se quisesse fazer música era... Estava com 18 anos, estava na flor da idade, aguentava a correria toda. Aí estudava, eu lembro que eu não tinha tempo para estudar, então eu estudava na viagem, e era uma viagem mesmo, né? Não existia o Terminal Grajaú na época. Eu pegava o ônibus, qualquer ônibus que saísse do Eliano e fosse até Teotônio, lá eu atravessava e pegava o ônibus que ia pro Marcilac, que também não tinha o Terminal Parelheiros. Então era um ônibus que vinha direto de Santo Amaro para Marcilac, que eram os ônibus que balançavam, que parecia que ia desmontar, sempre muito sujo de terra, porque na época lá era tudo terra mesmo. E ali naquele balanço eu estudando. No começo, acho que os primeiros meses eu tive dores de cabeça horrendas, mas depois o cérebro disse, ó, esse cara tá insistindo, ele quer mesmo fazer isso aqui, então vamos acostumar. E aí passei a estudar no busão, para ir e para voltar. E hoje a facilidade, até para isso tem muito mais facilidade. É outra realidade, é outra realidade. Fantástico. E nessa você está há quanto tempo aí na educação? Eu nunca sei fazer essa conta, mas eu comecei em 96, eu estou há 25 anos. 25 anos. História, sempre história? Sempre história. Nos primeiros anos eu dei aula de filosofia, dei aula de geografia, porque eram áreas que estavam afins e que a formação permitia, né? Depois peguei realmente o que era a minha área e... E até hoje você está na rede de ensino? Tô no estado, me efetivei no estado em 2006 e tô na escola que eu me efetivei, que é o Maria Luísa, que é a escola que eu estudei quando era criança, que é pertinho de casa, então tô ali, tô do lado. E aí você descobriu que era poeta, que era compositor, as duas coisas vieram juntos, né? Eu acho que desde essa época das bandas, eu tinha uma coisa de compor, né? Eu não queria só tocar as músicas dos outros, eu queria compor. Então, desde muito moleque, eu lembro de
eu lembro isso muito, muito nitidamente. O meu irmão mais velho, o Alex, ele chegou em casa, porque acho que um pouco desse contato com a coisa do punk também veio através dele. Uhum. Ele chegou em casa com um panfleto de uma manifestação que teve aqui de 1º de maio, falando sobre o dia do trabalho, e que aquele dia não era um dia de comemoração, era um dia de luta, porque os trabalhadores lutavam pelos seus direitos e tal. Eu li aquilo e me encantei. Falei, olha aqui, ó, isso aqui dá uma música. Oh. E aí, dali eu comecei a rascunhar já. Então, desde com essa temática? Com essa temática. Que legal. Então, desde moleque eu ia vendo as coisas que me encantavam. Uhum. Fui um menino da geração que ouviu muito Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. Então, você ouvia essas letras do rock brasileiro e falava, poxa, o cara tá dizendo uma coisa tão profunda, que mexe comigo, que tal. Então, eu queria escrever coisas com aquela profundidade, né? Uhum. Escrevi muita coisa que não tinha o menor... Eu ia perguntar isso. Não tinha o menor cabimento. Eu ia perguntar isso, se foi fácil, se começou a escrever, aqui, ó, Renato Russo. Não, muita bobagem, muita coisa que era viagem. Tem vergonha de ler hoje? Não tenho vergonha, mas eu gosto de sinalizar que eram coisas de adolescente, né? Acho que tem coisas que eu nem lembro mais. Mas tem uma música, inclusive, que tá no repertório, e aí, voltando pra música aqui rapidinho. Uhum. Eu tô desde o ano passado... Tenta não, que depois a gente vai misturar tudo. Tô tentando segurar aqui a linha de raciocínio. Mas, desde o ano passado, eu resolvi botar, né, na praça um trabalho chamado o Conto Cantado das Incontáveis Histórias, que é um álbum com 14 músicas que a gente começou agora a lançar essa semana passada. A gente vai lançar o título já é cênico, né? A gente chega lá já. É isso. A gente vai lançar uma por mês, porque hoje não tem muito sentido você lançar mais. Ninguém ouve, é uma loucura. E aí, são 14 músicas. Essas músicas são músicas que eu tenho guardado de muito tempo. E uma delas tem 20 anos fácil, que é uma música que eu fiz em 94. Eu era adolescente. E que eu gosto muito do conceito que ela traz e tá no disco. Então, tem muita coisa da época que eu não acho mais que tem a ver, mas tem muita coisa que eu falo, poxa, isso aqui tinha um significado interessante para a época e talvez seja significativo até hoje. Então, é atual. Tá ali no repertório. Continua atual. Continua atual. Legal. E as artes cênicas, como é que você encaixou aí no balançar do ônibus aí do Marcilac? Isso é doido, né? Porque eu me recordo que essa escola que a gente estudou, Clarina, já era uma escola diferenciada. Ela tinha uma parada de fazer uma feira de ciências, uma feira cultural, em que cada classe fazia suas apresentações e trazia suas ideias e tudo mais. E eu lembro que eu sempre estava envolvido com alguma coisa que tivesse música. E aí é isso, né? Você faz uma trilha para uma peça de escola, daqui a pouco você está atuando no meio da coisa também, nem que seja tocando. Uhum. Eu lembro que numa dessas feiras de ciências eu fiz um show musical com um amigo meu, que é o Wagner Felipe, que inclusive é um artista aqui da Quebrada, você precisa conhecer também. Wagner Felipe? Pronto. Tá convidado. Pronto. Em que a gente fez um show cênico, era um show musical, mas como as músicas tinham uma proposta de trazer temas que a gente achava importantes, a gente trouxe junto com a coisa da música uma coisa cênica e tal. Então sempre teve um flerte, né? Eu nunca tive, nunca me apropriei, nunca fui estudar, mas tinha essa coisa nesse flerte. Que aí virou uma coisa mais oficial agora, muito recentemente, quando o pessoal do Identidade Oculta, né? Jana, Paulo, Lene, essa turma, Lili, fizeram um projeto chamado Calunga Grande, Rios de Sangue, Corpos Negros Jogados ao Mar. O título por si só. É isso. E me chamaram para compor o time, né, junto com o pessoal do Casuá, que eram os meus alunos da capoeira e tal. E nós passamos a fazer parte. E é isso, né? Eu sou da música, mas ali no meio do processo, a gente junto, fazendo as vivências, as experiências, acabei me tornando ator ali também. E por ali foi. E uma experiência importante. Caramba. Eu tô tentando aqui criar ali uns muros ali entre cada... Mas não tem jeito, né? Vai difícil, quebrando, né? as coisas vão se juntando e... Manda uma música pra gente. Pra aquecer a garganta. Rapaz, se minha professora me falando um negócio desse. É um crime, né?
Essa é uma desse repertório. Uhum. E vou tocar, eu quero ficar explicando a coisa, não tem sentido, né? Se a mãe e a mãe estão pra ser, e suas crias se criam carinhosamente, carinhas mentem ao negar-lhes amante, a mente, a semente que já são. Seu eixo não é medida encontrada, a solitária mãe não é só única. Coragem faz escolhas de ser felicidade e encontrar liberdade sem perder a raiz. Se o pai e o pai dormem juntos e o afeto que se dão é de transbordar, se afetam os que já nem sabem de si, reprimidos, rancorosos em suas contradições. Uivam os cães, rosnam os fiéis de porão, choramingam a perda da névoa que a tudo desnuda, inclusive a si, revelando o amor onde residia medo. É o medo de si que faz o repressor, medo que se revele, sopre retirando a poeira, a máscara, a mentira. O temor que teria fosse sem medo viver. O temor que teria fosse viver sem medo. O temor que teria fosse sem medo viver. O temor que teria fosse viver sem medo. Uivam os cães, rosnam os fiéis de porão, choramingam a perda da névoa que a tudo desnuda, inclusive a si, revelando o amor onde residia medo. É o medo de si que faz o repressor, medo que se revele, que sopre retirando a poeira, a máscara, a mentira. Do temor que teria fosse sem medo viver. O temor que teria fosse viver sem medo. O temor que teria fosse sem medo viver. O temor que teria fosse viver sem medo. Quanto tempo tem essa música? Essa tem... Essa é de 2014... Não, é mais antiga. Não, essa é de 2015, 2016. Podia jurar que você escreveu ela nos últimos 2 anos. Ela tem a ver com esse movimento que a gente vem acompanhando, né? Mas é isso, né? Desde 2013 você tem essa crescente desse discurso
conservador, sim, super fanático e super controlador e tal. E aí ela já é uma resposta a isso, já naquele período, e que infelizmente que continua atual. Continua atual. É isso. Bom, vamos ver se muda isso, né? Torcer para mudar. Assim esperamos. E aí a gente percebe que você começa a misturar tudo, né? Aí a gente volta naqueles caminhos, naquelas trilhas individuais, e que elas se misturam. Onde é que desemboca tudo isso? Vamos lá. Hoje eu entendo que desemboca musicalmente, por exemplo, nesse trabalho, que é o Conto Cantado das Incontáveis Histórias, que é esse resultado de um repertório de mais de 20 anos que eu resolvi compilar nessas 14 músicas e que agora eu começo a mostrar para o mundo. E mostrar muito na intenção de dizer que eu tenho uma coisa, né, que eu quero que as pessoas possam conhecer, pelo menos ter contato. Eu fiquei durante muito tempo tocando em barzinho, tocando em projetos que tocavam versões e covers e tal. E é super massa você tocar coisas que as pessoas conhecem, que elas se animam quando ouvem e tudo mais. Mas tem coisas que eu quero dizer da minha própria voz, da minha própria boca, do meu próprio sentimento, com as minhas próprias palavras. E eu acho que hoje esse trabalho é isso. O que acontece com ele depois, se vai alcançar um número grande de pessoas ou não, eu não sei, mas a intenção de produzir tem muito mais a ver com o desejo de botar para fora do que o que repercute de fato depois. É a sua verdade, né? Sim, é isso. Eu acho que isso tem mais valor do que um aplauso de um cover de uma música que se conhece. Não que não seja, né? Mas eu acho que é meio que um grito. Funciona dessa forma. Que legal. E em que projetos mais você está metido hoje? Puxa. Começa aí. Eu acho que tem essa coisa da música que eu disse. Tem... Vamos por partes, né? Hoje eu faço parte da Associação Cultural Cafundós, que é junto com o pessoal da Identidade Oculta, mais a galera do Casuá. O Casuá é esse espaço cultural que é onde eu moro, né? E é o espaço que a gente, enquanto não estava em pandemia, estava acontecendo várias coisas, né? Então tinha ocupação de teatro, ocupação de dança, tinha aula de yoga, aula de capoeira, que eu mesmo que sou o lecionador. E é isso, né? É um espaço em que a gente pretende que tenha essa vida cultural acontecendo, que a gente possa ter essa sintonia das pessoas da comunidade frequentando, mas também com um conceito, com um fundamento, que não seja uma coisa só de encontrar por encontrar e ter um espaço só para tirar onda, que seja um espaço que traga conteúdo, né, educacional e tudo mais. Cidadania, sim. É um projeto social. Sim, sociocultural, na verdade, né? Porque a gente... Eu acho que o peso do social, ele tá num lugar que a gente, sem ter recurso, sem ter condições mesmo, né, financeira, não dá conta, né? Então a gente está muito mais numa possibilidade de atuação cultural, educacional, que envolve o social também, mas que... É isso, né? Não dá para se colocar do lado de fundações ou de outros projetos que a galera tem recurso e consegue bancar, desde alimentação da comunidade até projetos de autossustentabilidade e tal. Isso a gente não... E é difícil buscar esse fomento? Ainda, né? Olha, o projeto do Casuá, ele nasce muito com essa intenção de lidar com o próprio entorno. Agora, a Associação Cultural Cafundós já é um projeto maior. A Associação Cultural Cafundós, a gente já conseguiu hoje um CNPJ. Legal. E com o CNPJ a gente já começa a pensar a possibilidade de alcançar outros recursos, de alcançar outros investimentos, né? A gente sempre... Eu sou de uma época em que a gente não contava nem com edital. A geração mais nova tem conseguido, inclusive, viver de sua arte por conta dos editais, tem conseguido algumas coisas importantes, acho justo e digno. Mas os próprios editais hoje eles ficaram pequenos para projetos como o da associação, que a gente quer ir além, assim. O Paulo, ele usou, inclusive, uma palavra assim, muito forte, né? E que meio que dá
É temeroso, né? Que é desmonte. Você percebe isso? Sim, sim. É porque quando você tem a verba pública acontecendo para que você possa fazer aquilo que você quer fazer, a sua arte, a verba pública ela vem com uma cobrança de que você dê conta de um projeto que está estabelecido a partir de critérios que foram dados pelo poder público. E não necessariamente aquilo é o que você gostaria de estar fazendo, ou dizendo, ou propondo. Então tem uma marra que rola ali, né? Você tem uma pauta para atingir. Não chega a impedir que você faça coisas muito bacanas. O Calunga, por exemplo, foi possível por conta do Fomento à Periferia. Assim como outros projetos muito importantes têm acontecido graças a esses recursos. A gente não está menosprezando a importância desses recursos. Mas é importante perceber também que eles podem gerar um tipo de amarração. Existem hoje uma galera, inclusive, e aí não me cabe citar nomes, mas tem uma galera que não consegue fazer produções culturais se não tiver verba através de edital ou de outras coisas. Está tão amarrado nisso que não consegue ir além disso. E é um problema. É uma dependência, ao passo que você não tem ali um recurso com uma frequência, né, com uma regularidade, você compromete, né, essa produção. Sim, né? Sim. E aí vai muito de persistência para tocar isso. De paixão. Qual é o combustível disso? Eu acredito que para conseguir continuar tocando as coisas que a gente acredita e gosta, tem que ter esse lugar da paixão, tem que ter esse lugar de acreditar de que é algo que a gente está fazendo para além desse próprio retorno financeiro ou até esse retorno pessoal. É acreditar quase como uma coisa de militância mesmo. Sim. E aí quando a gente pensa em estruturas, por exemplo, como a associação, a gente está falando de aprender, inclusive, as linguagens e os códigos e as brechas que o próprio sistema tem para poder usufruir do que ele... É isso, por exemplo, existe uma coisa das empresas que é o abatimento do imposto de renda. E se você tem uma ONG, uma associação, uma fundação que sabe fazer o caminho para que você garanta esse abatimento em favor do seu projeto, você consegue. Só que o caminho disso é tão burocrático, é tão complicado, que muita gente não consegue acessar esse recurso e nem sabe da existência desse recurso. Rouanet? A Lei Rouanet é um deles, mas é um deles, existem outros. Certo. E hoje está mais difícil? Bom, diante do atual estado, ficou um pouco mais complicado, né? Foi capcioso. Mas independente disso, e aí a gente estava até falando disso aqui um pouco antes, né? Você tem essas iniciativas como o seu trabalho, e você tem uma porção de outras iniciativas que está formando uma galera promissora, né? Uma molecada que dá gosto de ver o trabalho deles, né? Como é que você vê essa cena? Com a história, com a trajetória que você tem, tanto os caminhos que você percorreu, como a trajetória cronológica, né? Sim. Entendeu? Entendi. Como é que você vê essa cena acontecendo na Quebrada? Como é que você fatia essa cena? Até hoje, até o momento. Sim, até o momento. Eu creio que tem uma coisa que... Eu já conversei disso com algumas pessoas que estão entre essa minha geração e essas gerações posteriores. Eu tenho a sensação que essa nossa geração, que hoje está entre os 40 e 50 anos, tinha na Quebrada, vivenciava na Quebrada algum tipo de vivência cultural, porque a cultura está nas pessoas. As pessoas são culturais o tempo todo. Então você já tinha desde os times de várzea, você já tinha o samba do boteco, você já tinha as primeiras tentativas de grupos de samba maiores. Eu sou da época, por exemplo, dos bailes nas escolas. Então você tinha os grupos, as equipes, né, de som que investiam e tudo mais. Tinha Cedinha. Isso, perfeito.
Mas eu tenho a sensação que o que aconteceu... Porque muita gente via isso como vagabundagem na época, né? E acho que esse que é o ponto que eu ia chegar. Eu tenho a sensação que as gerações anteriores à minha, quando se tornavam adultos e tinham que dar conta da vida adulta, e aí... Pagar boleto, lidar com família, abandonava por completo, ou pelo menos em 80%, 90%, essas atividades culturais que eram super importantes. Porque e havia uma visão mesmo de que aquilo já estava ultrapassado, que era vagabundagem, ou que não ia dar em nada e tudo mais. Agora, eu tenho a sensação que a partir da minha geração, mesmo as pessoas se tornando adultas e pagando os boletos e dando conta das famílias, houve um grande número de pessoas que continuaram produzindo culturalmente coisas. Em suas mais diversas vertentes, seja na literatura, na música, no grafite, nas artes plásticas, no teatro. Muito por conta também de que você começa a ter uma maior abertura para que isso possa acontecer através dos editais, através de outros recursos que as pessoas vão encontrar. Sim. A própria formação desses artistas começa a acontecer com mais proximidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da proximidade de projetos como Guri aqui para Quebrada, a chegada dos Céus, tudo isso possibilitou que as pessoas tivessem um outro contato com a cultura. Porque quantas pessoas eu conheci que nunca tinham entrado no cinema até entrar no Céu, aquele anfiteatro do Céu. E é uma coisa assim, é triste, né? Sim. É triste. Sim. E é o que você falou, tem vindo aqui uma molecada fantástica, que eu tenho me surpreendido muito, e todos eles passaram pelo Guri ou pelo Céu. Sim, é isso. Ou por algum outro projeto, né? Mas a maioria passou pelo Guri ou pelo Céu. Então, a gente tinha falado aqui, né? Sim. A educação transforma, né? É um outro horizonte, né? A impressão que eu tenho é que quando você não tem essas ampliações de opção, você fica só naquilo. Você entende que o que te resta é aquilo. Ou você tem no máximo 2 ou 3 opções. Agora, quando você dá essa abertura, você fala, poxa, eu posso me profissionalizar nisso que eu tanto gosto. E eu falo hoje sem frustração disso, mas eu gostaria de ter logo de cedo investido na minha formação musical. Mas é isso, né? Você tinha que pagar as contas, já tinha essa cobrança de você. Então eu fui fazer uma outra coisa que eu também amo, que é trabalhar com educação, que é estudar história, que é estudar essa área de humanidades, que é comunicação. Sim. E deixei a coisa do estudo para a música ficar em paralelo. Não tive nem oportunidade, de fato, depois de parar para estudar mesmo, o que eu toco, o que eu canto hoje. Agora, recentemente, eu estou fazendo aula de canto para lidar com a situação, mas a vida inteira eu fiquei ali no improviso, pega com um, pega com outro, aprende com a revistinha, né? Pega na revistinha. E eu, por exemplo, não tenho formação teórica musical nenhuma. O que eu sei é de pegar com um, com o outro, o parceiro, a amiga, a pessoa que conhece, que toca junto, fala, isso aqui tem a ver com aquilo. Fala, pô, legal, aprendi mais Foi um negócio bem empírico mesmo, do contato com as pessoas e tudo isso. mais. E aí é outra coisa que a gente estava falando, às vezes as pessoas reclamam, pô, mas o som, principalmente isso, né? O som da quebrada, da periferia, é isso, é aquilo outro, não sei o quê. O artista, ele nasce artista, né? Então ele vai expressar de alguma forma. Se você não dá ferramentas para ele desenvolver um conteúdo mais... sem menosprezar o trabalho de ninguém, mas um conteúdo mais apurado, mais consistente, mais erudito, talvez. Se você não dá essas ferramentas, é que nem água. O cara vai produzir com o que ele tem. Sim. E aí não dá para reclamar, né? É isso. Não dá, eu vejo muita gente das artes aí, da educação, reclamando do funk, reclamando até desse sertanejo. É isso, eu não gosto. Esse sertanejo em particular eu não gosto porque pode ser um preconceito meu, mas eu costumo achar que essa turma desse sertanejo moderno, que tem todo um apoio mercadológico e tudo mais, em sua grande maioria são meninos, principalmente as duplas, né? Sim. São meninos que tiveram um investimento do pai, que muitas vezes é fazendeiro, tá lá em Goiás, Goiânia, em Minas, no interior. Os caras bancam bandas com músicos fantásticos, porque os músicos que tocam nessas bandas são músicos muito bons, para botar lá para 2 meninos se realizar com um negócio deles lá, cujo conteúdo é isso. Não... Mas, ao mesmo tempo, é isso. Como é que você vai cobrar que as pessoas tenham gostos
mais apurados, ou até mais amplos, porque parece que mais apurados dá a impressão que uma coisa é melhor do que outra. Mas mais amplos, ao menos, para que as pessoas pudessem ter mais opções, se elas não acessam essas opções. Se o que chega para elas é isso. A pessoa vai consumir o que chega. Então é preciso realmente abrir o leque. A internet tem muitos malefícios, eu acho, mas tem muitos benefícios, e um deles é isso. Você tem a possibilidade de um campo mais amplo. Aqui, sim. Estou me achando, de acesso. Eu acho justo. Obrigado. Mas é isso mesmo. Eu acho que o artista, de um modo geral, ele nasce, né? Aquilo está dentro dele, né? E é que nem água, né? Se você não der as ferramentas ideais, os caminhos, os bons caminhos e tudo mais, ele vai se virar com o que tem, né? Sim. Eu vou até confessar uma coisa aqui, eu sou amante do brega. Olha aí. Sabe aquele brega? Aquele brega mesmo. Isso, da década de 70, Sim. né? E você tinha muito isso nessa época, né? Normalmente são artistas que não tiveram uma formação musical e o cara queria expressar aquilo, né? Sim. E ele expressou da forma que ele pôde. Né? E eu sou apaixonado justamente por esse conceito, né? Por essa força, né? Que eu acho que volta naquilo que eu falava sobre quando esse professor apresentou para a minha turma lá de amigos, a coisa do Pena Branca e Chavantinho, do Tonico e Tinoco. E quando você ouve a produção musical daquilo, parece muito simplória. Mas quando você para entender a conexão que aquilo tem com a realidade daquelas pessoas que produziam aquilo, aí você fala, uau, que lindeza, que profundidade, que poesia, que delicadeza. E aí tá num outro lugar, né? Aí a coisa toma uma forma diferente. Inclusive eu li um livro no comecinho aqui dos anos 2000, não vou lembrar o nome, era de um jornalista que eu também não vou lembrar o nome, e também não vou lembrar o nome do livro, era Música Cafona e a Ditadura Militar. Era um negócio assim, ele tratava exatamente desse cenário da música brega. Aquilo ali, eu já tinha aquilo assim, eu gostava daquilo, né, daquele contexto, sabe, eu ouvia uma música, eu lembrava do radinho da minha mãe ali na Rádio América, não sei o quê, eu falei, poxa, isso é legal, né, e tem um gosto, né, e aí de repente eu li aquilo e falei, é isso. Dá um estalo, você contextualiza, né? Contextualizar faz toda a diferença. E aí eu virei um defensor assim, é ruim? Depende. Eu gosto. É isso. Entendeu? E se você... E é isso, se você contextualiza, você vê que tem um conteúdo. Sim. Conteúdo muito específico. E aí... Tem uma mensagem embutida ali, sim, né? Aí, lógico, tem uma galera que foi pro lado comercial e aí, né, isso acontece em todo o segmento, né? E é doido porque até hoje, quando você vai para os interior da vida, até na quebrada mesmo, você tem uns tiozinhos que investe, às vezes, um recurso ali que ele não tem para gravar a canção que ele quer cantar, e tem essa característica mesmo. Do improviso, da vontade, né? É isso, da vontade. Então, seu tecladinho ali, quantos botequinhos não tem por aí, o cara fazendo seu som de teclado e se realizando? Exato. Não dá para você entrar num... Ele está realizando, está alegrando as pessoas que estão em volta, independente do contexto, independente do conteúdo ali apresentado. Eu acho que é isso. Tá tendo um diálogo ali, né? Acho que a arte é isso, né? Sim. Você conseguir dialogar. Criar rótulo é muito fácil, né? Sim. E assim, como é que você vê a cena hoje da quebrada? Diversa. E nessa diversidade é complexa, porque você tem coisas muito, muito bacanas. E também tem questões, né? Sempre vão ter questões. Acho que elas que movem, né? Sim. Elas são a bola que impulsionam, né? Sim. Se você não tem questões, você se acomoda, né? Se acomoda, Eu acho que um ponto positivo é que tem muita gente fazendo muita coisa. E nesse muita gente fazendo muita coisa, tem muita coisa boa mesmo. Tem coisas medianas e faz parte também. No fim das contas, o mediano é um conceito, é o meu julgamento. Então, no julgamento das pessoas pode ser que sejam coisas fantásticas também, e tudo bem. Há espaço para todos. Sim. Mas um dos problemas que eu acho, e aí pensando especificamente em Grajaú, é que a gente ainda não conseguiu construir uma rede coesa,
uma rede de convivência dessa produção artística, uma rede de respeito mútuo, inclusive, desse conteúdo. Eu ainda acho que fica muito cada um no seu quadrado. Eu ainda tenho a sensação que as pessoas têm um pouco de dificuldade para dialogar com os diferentes, para lidar com as diferenças, por exemplo, de geração. E é claro, eu não estou falando isso no micro, né? Porque, por exemplo, esse trabalho mesmo agora, eu estou com a participação desses meninos todos, né? Cosme, Menina Nissá, o Igor, todos eles estão ali tocando e participando comigo. 20 anos, pelo menos, de diferença de idade. E o menino Wilson está tocando pandeiro maravilhoso, é meu aluno da capoeira, um menino que começou a fazer aula comigo, ele tinha acho que 16 anos, hoje está com 20 e tantos, 23, e tá lá, tocando pandeiro ali do meu lado e tal. Agora, eu penso num contexto maior, quando você pensa nos grupos, nos coletivos, eu sinto que falta essa rede. Falta essa comunicação e esse diálogo mesmo, né? Dos diferentes estilos dialogarem, dos diferentes tempos dialogarem, as diferentes tipos de manifestação artística, né? O pessoal da literatura dialogar com o pessoal da música, dialogar com o pessoal das artes plásticas. Eu sinto que ainda está um pouco, talvez ainda engatinhando. Creio que aconteça, vai acontecer. Falta palco? Não falta palco. Não. Nesse momento de pandemia, falta palco para todo mundo, né? Mas o palco nesse momento tem sido um só, né? Tem sido esse aqui, né? Em frente às câmeras. O que eu sinto é que, curiosamente, por exemplo, a minha geração, nessa época da Metropolixo, que era a minha banda como adolescente lá, a gente tocava em escola e em boteco. É onde conseguia espaço para tocar. O boteco não pagava nada, ele cedia o espaço, dizia, vocês resolvam as brigas e os problemas de vocês, eu só quero o meu do que eu vender do meu goró. E eram os botecos mais boteco que você pudesse imaginar, que cediam esse tipo de espaço. E a gente, sem recurso, carregava os instrumentos na mão. Quantas vezes eu carreguei uma bateria num carrinho de mão de obra? Eu botava a bateria, botava a caixa de som e ia até o lugar. Hoje não, hoje você tem espaços culturais. Para a molecada deve ser difícil pagar Uber ainda, mas você tem espaços culturais. Você tem, por exemplo, o Centro Cultural do Grajaú, você tem casas culturais independentes, o próprio Casuá, você tem hoje o espaço da Equativa, você tem o espaço lá das Margens, que eu sempre esqueço o nome. Existem muitos espaços hoje culturais que garante que haja uma maior circulação. Você tem um circuito em que as coisas podem acontecer. Então eu não acho que espaço hoje seja um problema, não. Eu acho que talvez o que falte seja justamente a circulação dos artistas e uma coisa talvez de criar momentos de estar todo mundo mais junto mesmo. E eu falo isso muito a partir da experiência da outra parte da Sul, né, que é o que a gente chama de Sul 2, que é a galera da região do Ângela, do Piraporinha, do Capão. Você vê que eles já conseguem hoje articular eventos grandes em que estão todos os coletivos, ainda que eles tenham as diferenças entre eles, e faz parte, mas você vê todos os coletivos em prol de algumas coisas que são maior do que as diferenças. Tem um lance grande ali no Piraporinha, né? Tem. Tem a própria Casa de Cultura do Piraporinha, rola um evento ali que é o Noite dos Tambores, que é um evento magnífico. Entre outras coisas, né? Você tem um movimento acontecendo. E aqui você entende que isso tá engatinhando ainda. O público abraça a causa? Tem abraçado? O que eu acho que tem aqui ainda no Grajaú é que muito quem consome a produção dos artistas... Adoro esse barulho. Isso é ótimo, né? Quem consome a produção dos artistas muitas vezes são os próprios artistas. Sim, eu tenho essa sensação de que... Para mim é muito claro. Você vai numa atividade de teatro, quem vai estar lá assistindo? É o pessoal da música, é o pessoal das artes plásticas, é o pessoal da poesia. Eu organizei durante muitos anos o Sarau da Madrugada, que era um sarau que acontecia ali na Washington Luiz, com o pessoal da capoeira. E eu posso dizer que 70% das pessoas que iam não só para prestigiar, mas também para mostrar sua arte. Então... eu tenho essa sensação de que hoje quem circula para ver a arte muitas vezes é o próprio artista. E nesse sentido, acho que uma rede em que esses artistas se apoiassem mais e construíssem coisas
maiores, conseguiria chegar mais nas pessoas que não são necessariamente os artistas, né? Mas acho que é um processo, estamos caminhando. Eu acho que a gente está caminhando nisso. Como eu estava falando aqui antes também, eu me julgo essa pessoa, né? Eu estou fora desse cenário, né? E eu estou começando a ver isso agora. E estou levando para outras pessoas. Sim, que ótimo. Espero estar atingindo aí um público maior e que esse público aumente e que tenha acesso a essas iniciativas, a essa produção cultural, né? Mas é um caminho meio... É um caminho longo, né? Longo. Não é, eu acho que não é uma coisa também que se realiza do dia para a noite. Acho que tem uma coisa que já começaram a ensaiar alguns fóruns aqui no Grajaú. Não é cenográfico não, tá? Pode... Tá bom. Então... existem algumas tentativas já de construção dessas redes, né? Eu lembro que há uns 2015, uns 6, 7 anos atrás, a gente realizou um evento que existia uma discussão sobre quem eram essas referências mais velhas de artistas do Grajaú. E aí nós mais ou menos nos conhecemos, porque a gente produz arte desde 20 anos atrás. E aí reunimos um grupo de artistas, né? Desde artistas plásticos até músicos, a galera da literatura, enfim. E realizamos um evento chamado Raízes do Grajaú, que foi onde, eu não sei se esse bar existe ainda hoje, mas ali na Jurubatuba, Jequirituba, nunca sei o nome, tinha um bar chamado Cabar. Enfim, ficava em cima de uma academia, em cima de onde era o antigo Franzana ali. Sei. E o dono desse bar era um cara que era conhecido dessa turma mais antiga e cedeu. E a gente fez um grande evento lá. Foi um evento massa, porque aí os músicos, teve espaço para os artistas, teve o pessoal MC, enfim, foi bem bacana. Foi uma experiência de rede, né? Hoje eu sei que já existem outras experiências de rede, muita gente fazendo isso. Mas eu ainda sinto que elas têm suas limitações e que acredito que com o tempo elas vão cada vez mais rompendo essas limitações e formando algo mais amplo. É necessário, né? É preciso. Furar as bolhas, né? Ainda tem muita bolha. Eu adoro isso, essa expressão, né? De sim. Furar as bolhas, né? E eu vejo assim uma necessidade muito grande de se fazer isso, porque eu acho que elas estão ficando cada vez mais fortes nessas bolhas, né? E seria muito saudável para as pessoas saírem dessas bolhas. Sim. É lugar comum, é óbvio, mas tem que ser dito, né? Tem que acontecer, porque senão a gente vai para caminhar não sei para onde, né? Sim. E falando em caminhar, para onde você acha que a gente está caminhando? Culturalmente, socialmente? Mistura tudo aí. Você é um cara que gosta de misturar aí? É uma pergunta difícil. Porque a gente tem muitos cenários que se atravessam, né? Você tem um cenário hoje mundial e nacional de crescimento e de afirmação, né, desse conservadorismo, desse discurso fascista, um discurso de ódio mesmo, de intolerância. Isso está muito presente. Isso está presente não apenas nos níveis governamentais, mas nas próprias relações, né, com as pessoas. Então você tem um cara que vota em fulano e o outro que vota em ciclano, e a discussão nunca é uma discussão de compreensão, de ouvir o outro, é sempre uma coisa de muita tensão e de eliminar, né? repetição de jargões, uma coisa muito superficial. Sim. E então você tem esse cenário, que é um cenário que está dado mundialmente e no Brasil em particular, e você também tem muita coisa brotando bonita, muita gente produzindo coisas, muita gente inclusive não aceitando esse cenário e por conta disso tentando construir alternativas. Eu tenho esperança de que a gente possa virar o jogo, né? Que as coisas possam ir para um outro caminho. Mas eu confesso que eu não consigo prever, não consigo te dar um norte de para onde estamos indo, assim. Eu sei o caminho que eu quero ir, eu sei o caminho que eu tenho traçado, eu sei que o caminho que as pessoas que estão comigo estão traçando junto, mas é muito difícil dizer se a gente vai chegar, porque
é isso, é muita coisa atravessando, mas... O que eu acho interessante é que estamos juntos, né? E que tem muita gente que, graças a Deus, ainda está vendo dessa forma também, né? Tá indo nessa linha. Né? Vamos mudar aí, vamos de música para para sair disso. Vamos. Eu vou até para uma música um tema mais suave, vamos falar um pouquinho de amor. Isso é legal de dizer. Essa minha formação musical, eu fiquei muito tempo escrevendo música de protesto, música existencial, que falasse sobre a vida, sobre o que fazer da vida e tudo mais. E eu tinha muita dificuldade para falar das relações, dessas relações desse lugar de mais amoroso e tudo mais. Eu sempre achava tudo muito brega. E foi de pouco tempo para cá que eu consegui escrever nesse lugar, de entender que tudo bem de escrever uma coisa que possa soar um pouco brega, porque faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa existência. Então essa é uma delas. Minha garganta está seca, a voz rouca na boca sedenta. Preciso de mais do que água, preciso hidratar a alma de algo que acrescente, que me tire e que me dê calma, me devore um tanto na cama e me faça também renascer. Preciso da chama que emana do lábio doce e do dente a morder, de mais saia, menos pijama, menos sono no amanhecer. Preciso encontrá-la contente, desejosa de enlouquecer, falando bobagem entre dentes, sem nada para dizer. Minha garganta está seca, a voz rouca na boca sedenta. Preciso de mais do que água, preciso hidratar a alma de algo que acrescente, que me tire, que me dê calma, me devore um pouco na cama e me faça também renascer. Preciso da chama que emana do lábio doce e do dente a morder, de mais saia, menos pijama, menos sono no amanhecer. Preciso encontrá-la contente, desejosa de enlouquecer, falando bobagem entre dentes, sem nada para dizer. Muita maestria, você maquiou o negócio. Escolheu muito bem a poesia, mas a mensagem tá lá. Fantástica, fantástica. E é brega, é bonita. Brega. É visceral, né? Muito boa, gostei. Ai, que massa. Esse é o espírito. Esse é o espírito. De sofrer, né? De desejar, de se acabar, Fantástico, é muito isso. bom. E você falou que você
Recentemente você abriu mão não, você se abriu para essa temática, para olhar com um olhar diferente, o que mudou em você? Eu querendo entrar aqui no pessoal. Não, já, tranquilo. Eu acho que é isso. Artisticamente a gente amadurece, né? Uhum. E tem uma música do Belchior que ele fala: eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos passados, presentes vividos entre o sonho e o som. Tô tentando lembrar a parte. Eu estou muito cansado de não poder falar palavras sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito e que eu acho tão bom. Eu tenho a impressão que é isso. Às vezes a gente cria um estereótipo de artista que a gente que nos impede de dizer coisas que a gente quer dizer, porque parece que a gente tem necessariamente que tocar só naquele assunto. Tem uma coisa muito louca. O pessoal do rap, eu acompanhei durante muito tempo a galera do hip hop. Uhum. E na década de 90, para fazer rap, você tinha que falar de violência policial, de preconceito, das dificuldades da quebrada. Você não podia fazer rap que falasse de amor, porque senão Fora a lata que você tinha que construir. É isso, né? Você tinha que ter uma coisa e tudo mais. E aí eu acompanhei justamente essa galera, os meninos Rael, os meninos do Pentágono na época, no Giulio, quando dei aula para eles e tudo mais, eles construindo um outro tipo de musicalidade dentro do hip hop, que não tinha, inclusive, músicas que falavam disso, né? Pra ser do rap, eu não preciso fazer essa pose de mal e tal, não preciso ter essa cara e tal. E eu acho que parte disso me ajudou também na desconstrução dessa figura de artista, que parece que eu tinha que ter o tempo todo dessa coisa de militância e tal. E é claro, legal, eu não vou tirar os méritos das pessoas com quem eu tive contato, relações e tudo mais. Não vou ficar citando aqui para não gerar nenhuma situação. Mas eu tive a oportunidade de me relacionar com mulheres fantásticas, que me deram a oportunidade de conhecer coisas sobre mim que eu até então estava bloqueado, estava com dificuldade para conhecer. E aí, por conta desses contatos também, você vai se abrindo, vai percebendo que é possível. É um processo, né? Ainda bem que acontece. Sim, né? sim. O foda é que às vezes a gente descobre isso muito lá na frente, né? Sim, sim. Se a gente abrisse a cabeça um pouquinho antes, né? Eu me considero privilegiado em ter visto certas coisas antes, né? Mas tem gente que só consegue enxergar lá na frente. Pô, não devia ter pensado dessa forma, não devia agir dessa forma, né? É interessante. Não, e tem gente que vai ficar assim a vida inteira. Eu conheço uma galera que é dessa minha geração, e até mais velhos que eu, que é isso. Os caras têm um jeito de se comportar que é como tinham há 30 anos atrás. E de um jeito até autodestrutivo para si mesmo, assim. Sim, você fala, poxa. Porque você não é aquilo, né? Sim. E você coloca ali uma máscara que ela é pesada, né? Sim. Ela pesa, né? Vai te dar música, hein? É verdade, ó. Já vou começar a rascunhar o acorde. Falando nisso, como é que é o seu processo de construção poética, de composição? Tem ali uma métrica, uma fórmula, ou é uma coisa assim que sai, que aparece no banheiro e tomando banho e de repente começa a escrever no... É de muito jeito. Tem músicas que surgiram a partir da melodia, e aí você tem a melodia vem, e aí daqui a pouco você organiza ela sem uma letra, então você fica ali, sei lá, essa que eu vou fazer só um rascunho dela aqui, ela nasceu assim, veio a melodia lá, 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 e aquela melodia, eu falei, putz, essa melodia é bonita, e aí organizei e gravei isso, exatamente o que eu fiz aqui, lá, lá, lá. Depois eu falei, bom, eu preciso botar uma letra nisso. E aí a letra veio depois com a própria melodia, um pouco daquilo que eu queria dizer naquele momento e veio. Mas tem outras, por exemplo... O contrário acontece também? Muito, acontece. De repente você ter uma ideia, vem uma frase, e da frase já puxa outra, e daqui a pouco você escreveu e tem ali um letrão. E a música vem depois. Claro, depois você tem que adaptar uma outra coisa, porque na métrica, às vezes, da poesia não cabe no tempo da música, ou ao contrário, mas tudo é possível. É muito... Eu queria... São duas coisas, assim, eu tentando há 48 anos aí tocar violão e
arranco ali uns acordes, a batida é sempre a mesma. Vamos fazer um rock, batida essa aqui. Sertanejo, é a mesma coisa. É um bolero, é a mesma coisa. Samba, a mesma coisa. Não tem Pronto. Jeito. E compor, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas acho que eu não levo jeito pra coisa, não. Olha, tem uma coisa que você disse que eu concordo em partes, né? Quer dizer, o artista ele nasce pronto, né? Mas eu também boto muita fé que o artista se constrói. O exercício, o estudo, né? A coisa da leitura, a coisa do tentar fazer. Tenta fazer uma vez, não dá certo, tenta fazer outra, aí fica mais ou menos, aí você tenta fazer uma outra, daqui a pouco melhorou. Eu acho que o treinar, o exercício, a tentativa, chega uma hora que a coisa acontece. Eu falo isso muito na capoeira. Tem coisas que a gente fica tentando fazer e que não está na cabeça, está no corpo. É um raciocínio do corpo, é um negócio louco. É o raciocínio do corpo. Não vai adiantar você ficar batendo cabeça e ficar pensando em como aquilo acontece se você não fizer. É o corpo que tem que entender. Só que chega uma hora que você tentou tantas vezes que o corpo faz e te surpreende. Engraçado. Você faz... Tem uma coisa, a bananeira, por exemplo, é um negócio fantástico, né? Você plantar de ponta cabeça, eu digo que isso muda a nossa visão de mundo, assim. Só que para chegar no ponto de você plantar, de fato, a bananeira, ficar de ponta cabeça com as duas mãos no chão e olhar de ponta cabeça, testar, muitas vezes, tem uma coisa do psicológico, o emocional, os traumas que a gente tem, o contato com o chão, a perspectiva, é muito complicado. Só que não adianta você ficar pensando sobre isso. Tem que permitir, tem que se permitir. E o se permitir tem a ver com isso. Você fazer 1, 2, 3, 4, 5, errar 1000 vezes, cair às vezes de cabeça no chão 5, 7 vezes, para num dia, quando você tenta fazer, você faz e você fala, opa, eu consigo. Não foi mágica. Não. É tipo assim, é sorte? Não, tem todo um processo. Teve um processo para chegar ali. Nossa, esse cara tem uma... É diferenciado, não sei o que, não. Ele teve uma é a história de se só olha, como é que é? Só olha a pinga que a gente toma, né? Não vê os tombos que leva. É isso. Eu acho que é bem por aí mesmo. E a gente está numa fase muito complicada nisso, né? Porque o próprio mundo da internet é isso, né? As pessoas só postam o glamour. Então, você tá no rolê, acabou a foto. O pessoal só posta a verdinha ali, tomando a verdinha, né? Quando você tem que tomar o Itaipava, ninguém coloca. É isso. Brincadeira. É difícil desconstruir isso, né? Sim. Complicado. Vamos de mais música aí? Vamos. Vou fazer o que você pediu. Pronto. Sou apaixonado por essa música. Eu saí de casa pensando, eu não lembro o nome do compositor dela. Jerônimo. Pronto, Jerônimo. Tem um vídeo fantástico do Jerônimo explicando, isso tem na internet, ele explicando como ele fez essa música. Ele tá sentado na porta do não sei se é na igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Não, ele tá na ilha. Ele atravessa para a ilha de Taparica e aí em algum lugar da ilha ele tinha uma visão de Salvador. Ele via Salvador e via as luzes de Salvador amarelando aquela. Caramba. E aí ele fala que a partir daquela vista que ele tem de fora de Salvador, da ilha, né, ele conseguiu fazer essa música. É maravilhosa. Fantástico. Jerônimo. Nessa cidade todo mundo é de Oxum. Homem, menina, menino, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se dar presente é tudo uma coisa só. E a força que mora na água não faz distinção de cor,
toda a cidade é de Oxum. A força que mora na água não faz distinção de cor, toda a cidade é de Oxum. É de Oxum, é de Oxum, é de Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Oh, 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 chora, iê, iê, oh. Oh, 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 chora, iê, iê, oh. É de Oxum, é de Oxum, é de Oxum. É isso. Fantástica. Essa música é bonita, né? Muito bonita. E ela vem com uma energia que... E assim, as coisas estão ficando impregnadas aqui na parede. A carga de vida. É, exatamente. É. E isso, acho que esse é o maior presente que eu tô tendo aqui, né? Eu tô me divertindo. Como eu falo no começo, isso aqui é só pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com o pessoal que tá vindo aqui. E tá deixando a energia aqui dentro. Que bom, que bom. Aí um traz, deixa eu estar pendurado aí, o negócio aqui, tá na parede. Olha, os meninos. É. E que bom que é uma energia boa, né? É. Importante. Graças a Deus, é importante. Isso é muito importante. E o que você tem de projeto aí pra gente no futuro? Aí tem coisa saindo do forno? Eu acho que eu comentei antes, né, o Conto Cantado das Incontáveis Histórias, que é um álbum. Eu fiz um texto, inclusive, que a gente publicou no Instagram, em que eu explico e que eu faço toda uma cronologia do conceito de álbum, né? Porque álbum é uma palavra que a gente usa para tudo, né? Tem álbum de foto, tem álbum de figurinha, tem o álbum musical. O álbum musical classicamente era o disco, que tinha aquela bolacha preta e tal. E aí depois você passou a ter os álbuns nos CDs e tal. E hoje, com essa coisa do virtual, você tem os serviços de streaming e tal. E aí a nossa ideia é divulgar essas 14 músicas, lançando uma por mês, mas tentando manter o conceito de álbum de figurinha. Então, cada música dessa é como se você estivesse preenchendo o seu álbum. E ali no final você vai ter o seu álbum preenchido. Com as 14 músicas. Conceito muito bom. É isso. E a gente está justamente fazendo um trampo de, além de colocar as músicas, trazer um pouco do conteúdo que essas músicas de alguma forma estão ligadas. Então, por exemplo, essa semana passada a gente colocou o Menino Anfíbio, que é uma música que eu fiz em 2010, por conta de uma enchente que teve aqui na Vila Nascente. É Menino ou Menina Anfíbio? Menino Anfíbio é o nome da música. Eu via o depoimento da Elaine. Nossa, fantástico. E a Elaine foi uma das pessoas que a casa dos pais dela foi tomada pela enchente. E aí ela diz no depoimento, né, que ela se sente uma menina anfíbio. Sim. Por conta da música e por conta da situação. Então, a ideia é essa. Tocou ela fundo, pelo jeito. Poxa, fiquei muito feliz. Na hora que eu vi o depoimento dela, eu falei, poxa, que massa. Um depoimento fantástico. Eu falei, onde é que ela vai chegar com essa história? E aí, você contextualizou. É isso. Né? E a ideia é que cada música possa ter esse conteúdo, que as pessoas possam não só ouvir a música, mas a partir dos depoimentos, a partir dos materiais que forem chegando juntos, sentirem a intenção da gente, né, com aquilo. E talvez ir para além da nossa intenção, porque quando a gente traz alguém para falar sobre o que a gente fez, a pessoa vai traduzir do jeito dela. Sim. E isso é maravilhoso, a gente poder partilhar daquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, e a partir dessa partilha, nossa, isso foi horrível, né? A partir dessa partilha, você tem a possibilidade infinita, assim, né? Então, da pessoa se identificar com isso, né? Sim. Fantástico. Isso é arte, né? É isso. Alan Zaz,
prazer enorme falar com você. Eu que agradeço. Agradeço a generosidade de você estar aqui no nosso espaço, trocando essa ideia maravilhosa. Por mim, aqui a gente ia o resto da noite. É isso. Mas aqui a gente está mudando de episódio do Já Podcast para o episódio da Era do Gelo, da Frozen. Tá batendo um frio, hein? É verdade. Né, produção? Ele tava com as perninhas para fora ali, já até... Eu falei, veste uma calça. Não, eu assim sinto mesmo. calor. Tá tremendo ali. É isso. Então, eu queria agradecer demais, agradecer a sua presença aqui, agradecer por você dividir com a gente essa sua história, né, no seu dia a dia, com as pessoas, com os trabalhos que você faz, com as suas iniciativas. Continue fazendo isso, cara, porque a gente precisa muito disso. É isso, eu agradeço. Agradeço de coração e que bom, eu acho que a sua iniciativa com o Já Podcast é uma coisa que vem para possibilitar exatamente o que você disse, que outras pessoas possam ter contato com aquilo que está sendo produzido na Quebrada e ao mesmo tempo, eu tenho falado muito sobre isso, às vezes a gente conhece a arte do artista, mas não conhece a pessoa, não tem a oportunidade de ouvir a pessoa falar sobre sua obra ou sobre si, sobre sua história. Isso muda tanto, isso acho que dá uma riqueza tão grande para o trabalho da gente, para o contato que a gente vai ter com as pessoas. Então, os episódios que eu pude assistir, eu fiquei muito feliz e acho que você está fazendo uma coisa que vai ser muito boa, até para essa ideia de rede que eu vinha falando antes. Sim. Eu acho que tem uma possibilidade aqui, como muitas outras iniciativas estão acontecendo, que é muito rica. Então eu agradeço não só por estar aqui nesse momento, mas pela iniciativa, pela possibilidade que você está proporcionando para a galera da Quebrada, para as artes da Quebrada. É isso. Massa. Tamo junto. Valeu. Saúde. Sucesso. Para nós. E essa cerveja é boa mesmo, né? Tem mais ali, ó. É isso aí. Galera, valeu e até a próxima.